Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de botânica. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre célula vegetal. É, Por que isso da célula? É, Acho que nas aulas de evolução, como a gente já falou antes e a gente ainda vai falar em outras partes do curso, acho que fica bem nítido que todo organismo biológico, é, a unidade estrutural e funcional desse organismo é a célula. Literalmente, a célula faz tudo dentro do organismo, ao ponto de que um organismo multicelular, na verdade, pode ser interpretado como uma colônia de células, em que cada célula, sendo capaz de fazer a sua função normalmente, contribui, né, e colabora com as outras células para que a colônia, que é o organismo multicelular, possa ter o melhor funcionamento possível. E graças a essa colaboração entre as células, o organismo multicelular consegue fazer muito mais do que uma célula conseguiria. Como a gente viu em uma aula anterior, a célula tem um tamanho limitado, uma capacidade limitada pelo seu tamanho. E quando ela se junta com outras células, aí ela consegue ter uma capacidade de fazer muito mais. É, então, da mesma forma, né, para entender um organismo multicelular, a gente só vai conseguir se a gente entender o funcionamento da célula. E que a célula tem não só o material genético, que a célula viva do organismo tem todo o material genético do organismo, é, mas também tem as diversas estruturas necessárias para o seu funcionamento. DNA, RNA, produção de proteínas, enfim. É, Transformação de energia, todos esses processos são executados na célula. No caso que interessa para a gente, né, que é o nosso foco, a célula vegetal, é interessante fazer uma parte aqui, é que dentro de uma planta, chamada planta superior, há uma grande diversidade de tipos celulares. Não tão grande quanto um animal, mas há uma grande diversidade. É, e então, nessa aula de hoje, para a gente não ir muito longe nessa diversidade, a gente vai se concentrar em um tipo, que é o tipo parenquimático, que é um tipo bem completo de célula vegetal, né, que tem essencialmente as estruturas de uma célula, o número maior possível de estruturas de uma célula, tá? É, e, e tem casos, né, assim, enfim, eh, esse número de estruturas diminui bastante. Até um determinado tipo de célula, que é a célula de elemento de vaso, ou então de traqueídeo, que faz o transporte da água, em que só a parede celular resta. Então, é uma célula morta. Toda a parte interna da célula ah, não existe mais. Mas é uma célula funcional, ou seja, para transporte de água, ah, melhor que fique só a parede celular, né? É, Bom, então, dentro desse contexto que é nosso interesse entender um pouco do funcionamento e um pouco da estrutura da célula vegetal, eh, a gente vai passar pelas diversas organelas, né? Eh, não, não todas, e a forma como a gente vai passar isso aqui é muito rápida, né? Não é o objetivo aqui da gente se aprofundar muito, mas dar uma pequena ideia de como é que isso acontece. Dependendo do assunto que a gente for tratar, por exemplo, se o foco for anatomia,
Algumas dessas estruturas, pela sua própria forma de funcionamento, dão dicas para a gente detectar ela no microscópio. Por exemplo, a composição das organelas permite que a gente possa usar algum corante específico, um corante de amido, um corante de celulose, um corante para lignina, para a gente detectar essas estruturas dentro do corpo da planta. Tá? Por que isso? Quando a gente olha diretamente pelo microscópio, né, as estruturas celulares, né, os tecidos de uma planta, em geral esse material não tem cor, ou então a cor foi removida, a cor de fundo. É, e a gente usa algum tipo de corante para ressaltar alguma estrutura. Por exemplo, quando a gente quer ressaltar a parede celular primária, a gente usa um corante para celulose. Então a gente consegue perceber onde estão essas células que só possuem parede primária. E assim por diante. Se a gente quer ressaltar um local onde ocorre depósito de amido, a gente usa um corante para amido. Né? Bom, então aqui está uma lista das diversas organelas. Né? A gente já falou em uma aula anterior sobre mitocôndria e cloroplastos, que aqui a gente agrupa em plastídeos, né? Que foram bactérias que foram incorporadas, né, por uma célula eucariótica. E aqui a gente vai falar também das demais estruturas, né? O que que aqueles dobramentos todos da célula eucariótica, que inicialmente criou o núcleo e depois acabou criando, enfim, todo aquele sistema de endomembranas, os retículos endoplasmáticos, complexo de Golgi e o vacúolo, como é que isso é, construiu a célula? Como é que isso foi capaz de construir a célula? Pra, Na aula de hoje, a gente vai se concentrar principalmente em célula vegetal. Então, a gente vai falar de uma célula de uma embriófita. Porém, é interessante a gente notar, e como eu já falei antes, é que um organismo unicelular tem basicamente a mesma estrutura, ou seja, tudo que ele precisa para funcionar está ali dentro, e uma célula dentro do corpo de um vegetal ou mesmo de um animal não é diferente. Está tudo lá dentro. Né? É claro que uma célula dentro de um vegetal não é mais capaz de vida livre, não é mais independente. Sacrificou a sua independência para conseguir alcançar mais coisas, né? Para conseguir viver como um organismo multicelular. E aqui a gente vê algumas das estruturas que a gente vai lidar na aula de hoje. Por exemplo, o núcleo. Né? O núcleo essencialmente contém a grande parte, a maior parte do DNA dentro da célula, ou seja, a informação genética. Esse DNA, além de ser utilizado para a reprodução da célula, para a produção dos descendentes, ou seja, para criar um material genético semelhante, a função básica desse DNA é a produção de proteínas. Essas proteínas vão fazer diversas funções dentro do organismo, dentro da célula. Né? É, por exemplo, transporte de substâncias de um lugar para outro, enzimas que vão catalisar reações, o próprio processo de fotossíntese é mediado por uma enorme quantidade de proteínas, síntese de organelas, lipídios de membranas, tudo isso é mediado por proteínas. E o maquinário para produzir essas proteínas a partir do DNA, obviamente, também se encontra dentro da célula, né? Que é basicamente composto, né? Começa pelo núcleo, onde é produzido o RNA mensageiro,
Esse RNA mensageiro sai do núcleo, vai para o retículo endoplasmático. Essencialmente começa pelo retículo endoplasmático rugoso, né, que é cheio de ribossomos. Esses ribossomos são estruturas que participam do processo de síntese de proteína. No retículo endoplasmático, eles ficam posicionados. E a partir daí começa então a produção das proteínas, que são sequências de aminoácidos. Então, a partir do RNA mensageiro é codificado. São codificadas essas cadeias de aminoácidos que depois se dobram, formando as sequências primárias, que se juntam em outras sequências e depois são encaminhadas para as organelas de destino. Então, algumas dessas proteínas vão parar na membrana plasmática, outras vão parar no cloroplasto, na mitocôndria, algumas vão para o complexo de Golgi para fazer maturação final. Enfim, toda essa estrutura de produção das proteínas, de encaminhamento dessas proteínas para os seus destinos é bastante complexa. Tá? E uma única célula tem tudo isso. Tá? No caso, é um organismo unicelular. Além disso, a gente vê aqui representado por essas estruturas verdes, com essa coisa mais ou menos marrom no meio, os cloroplastos. Cloroplastos são organelas relativamente grandes, né, dentro da célula vegetal, ou no caso aqui dessa alga unicelular, e é o local onde ocorre o armazenamento de carboidratos. No caso de plantas, o único lugar onde a gente vê amido sendo armazenado é nos plastídeos. Desconheço amido fora de plastídeos. Tá? E o amido é uma reserva energética. Então, através da fotossíntese, durante o dia, beleza, tem luz, vai produzir, produz em excesso essa energia acumulada na forma de açúcar, carboidrato armazenado, né, stored carbohydrate, e isso fica dentro do plastídeo. De noite, ou enfim, qualquer situação, precisa dessas reservas acumuladas para produzir energia, tem esses grãos de carboidratos armazenados. Outra estrutura muito importante é a mitocôndria. A mitocôndria, a gente viu também numa aula anterior, é bem menor do que o cloroplasto, né? Também é uma bactéria, ou já foi uma bactéria, que foi incorporada pela célula e faz respiração aeróbia. A respiração aeróbia tem uma capacidade muito grande de produzir energia a partir de reservas orgânicas. E graças a isso, produz energia suficiente para sustentar um organismo eucariótico. Todos os organismos eucarióticos têm mitocôndria, dependem de respiração aeróbia. Tá? Apenas bactérias conseguem, algumas delas, sobreviver sem oxigênio. Então, numa taxa de produção de energia bem mais baixa. Mas um organismo eucariótico não consegue. Não consegue. Tá? Então, precisa da mitocôndria para conseguir gerar energia suficiente para sustentar tudo isso. Tem muita coisa acontecendo aqui. Eu ainda escolhi o exemplo da euglena porque é para ressaltar esse aspecto da complexidade. A gente fala, poxa, é uma célula só, né? É simples. Não, não é simples. É, na verdade, muito complexo. Aqui a gente está falando só da coisa mais básica. E para ressaltar esse complexo, essa complexidade, acho interessante notar que a euglena é capaz de perceber
esse direcionar para a luz. Então ela reage a estímulos luminosos, percebe luz e vai em direção da luz. Então consegue movimentar o seu flagelo e o seu corpo de tal forma a direcionar o seu corpo para a luz. Tá? Então esse movimento não é que ela vai sempre em direção à luz, mas vai controlar isso conforme sua necessidade. Então vejam que há uma complexidade aí. Tá? A gente não pode pensar que esse organismo aqui, ó, só por ele ser tão pequeno, a gente está falando aqui em algo em torno de 50, 60 micrômetros, no máximo 100 micrômetros. O que que é isso? Ora, é o tamanho de uma célula vegetal. Tá? Mais ou menos o tamanho médio de uma célula vegetal. E do que nós estamos falando? Nós estamos falando aqui de cerca de 1/10 de 1 milímetro. Talvez um pouco menos do que isso. Então, nessa imagem à direita, a gente tem um desenho com essas estruturas, e nessa imagem à esquerda, a gente tem uma fotografia tirada no microscópio óptico. Aqui não dá para a gente ver o flagelo, porque o flagelo é muito fino e só aparece em contraste de fase, é difícil ver o flagelo, tá? Mas o flagelo estaria nessa ponta aqui, ó, e a gente consegue ver o fotorreceptor aqui, né? Essa estrutura de fotorreceptor laranja avermelhado é, nessa região. Bem, e a planta? Ora, é, a planta é coisa mais complexa, né? Então, olha só, vejam essa imagem à esquerda. Isso aqui é uma fotografia no microscópio óptico, né? Não dá para a gente ver muito detalhe aqui, né? É, mas essencialmente cada pequena estrutura dessas aqui, cada célula é uma célula, né? Então a gente tem aqui um ápice. Essa região, né, também é muito pequena. A gente está falando aqui, ó, veja-se, cada célula dessas aqui tem algo em torno de 50 a 100 micrômetros, 1/20 até 1/10 de milímetro. Então, essa ponta aqui, ó, essa cabecinha que a gente chama de meristema apical do caule, tem 1 milímetro, talvez um pouco mais do que 1 milímetro. E essa região do ápice aqui teria 0,2 ou 0,3 milímetros. Então, se a gente pegar de uma planta dessas, né? Assim como tem esse corte aqui, ó. Pegar um pedacinho, como está representado aqui, um pedaço de folha, e fizer um corte, a gente vai enxergar algo parecido com isso no microscópio, em que a gente vê células fazendo o revestimento externo, células organizadas internamente com diferentes funções. Essas aqui, por exemplo, que estão verdinhas aqui, né? São o que a gente chama de parênquima e fazem fotossíntese, né? Então, toda essa região interna da folha que são células que fazem fotossíntese. E essa região aqui que parece um tubo, são as estruturas celulares também, ou seja, conjunto de células arranjadas para fazer transporte de água e seiva elaborada, né? E vejam que essas estruturas, aqui em vermelho e em azul, lembra que eu falei que o tamanho da célula é pequeno? Então, assim, essas células não são muito grandes, mas ficam juntas umas das outras para formar um conjunto. E aqui em volta, eu tenho um revestimento. Esse revestimento aqui é chamado de bainha vascular. Mas isso a gente vai ver depois. Seja como for, eu tenho grupos de células juntas, fazendo funções diferentes dependendo da posição delas. Umas protegendo do ambiente externo, outras fazendo transporte,
outras fazendo conexão entre a região de produção e a região de transporte, várias funções, né? E para que haja é, coordenação desse funcionamento, tem que haver comunicação entre as células. Então, essas células não só estão juntas, estão interligadas. Existem conexões entre elas que permitem comunicação, troca de substância, troca de informações. E do mesmo jeito que a folha tem uma estrutura específica, organizada, para otimizar os aspectos de fotossíntese, afinal, a função primeira da folha é fazer fotossíntese, então ela é otimizada para isso. O caule e a raiz têm composições celulares diferentes, organizações celulares diferentes para permitir o seu melhor funcionamento. São coisas que a gente vai lidar durante o curso, é tema da anatomia. A gente vai falar bastante sobre isso. Aqui um exemplo de uma célula, no caso aqui é uma imagem do Harvey, aquela imagem anterior do livro do Thijs Zeiger. Nessa imagem aqui selecionou uma planta de milho. Milho é uma planta C4, tem uma característica interessante que os cloroplastos, onde ocorre armazenamento de amido, são os cloroplastos meio diferentões. Eles não têm aqueles empilhamentos, tá? Isso que vocês estão vendo nessa imagem aqui à direita, ou aqui, são grãos de amido. Eu tinha falado para vocês, amido armazenado. Olha o tanto de amido que tem nessa célula, tá? E aquelas membranas internas do cloroplasto não têm empilhamentos. Porém, se vocês olharem para essa célula aqui do lado, né, essa estrutura aqui é um cloroplasto normal, com empilhamentos. Isso aqui não é amido. Diferente, ó, repara, não tem essa borda branca em volta. Isso aqui é um cloroplasto normal. A gente não vai comentar muito esse assunto, porque não é, enfim, não vamos comentar agora, mas eventualmente a gente vai comentar alguma coisa no caso da gente falar de fisiologia. A gente vai falar alguma coisa sobre isso. E as outras estruturas, por exemplo, o núcleo e o nucleolo, né? São, enfim, onde está o material genético da célula, o DNA, e que controla o funcionamento celular ao controlar a produção de proteínas da célula. Então, é, inclusive as respostas de desenvolvimento, né? Quando que uma determinada célula vai se reproduzir, vai alongar, ou como que ela vai responder, ou como que ela vai se transformar. As células iniciam como um meristema, uma célula igual a todas as outras, e algumas delas vão se transformar em células de um tipo ou de outro tipo. Umas vão ser parênquima, outras vão ser floema, outras vão ser xilema. Outra característica bem interessante de célula vegetal é o vacúolo, que é uma espécie de depósito, que normalmente é grande no caso da célula vegetal, né? Aqui, ó, a gente percebe também essas estruturazinhas aqui, ó, bem menores do que o cloroplasto, que são mitocôndrias. Mitocôndria aqui, mitocôndria aqui. Pois bem. Então, esse aqui é um esquema de uma célula vegetal. Eu estou colocando ele aqui agora porque a gente vai usar esse esquema várias vezes. Vocês podem voltar para essa apresentação. Então, o que a gente tem dentro de uma célula? É o núcleo e nucleolo, e dependendo da fase do desenvolvimento, pode ser visto mais ou menos nitidamente. E, de certa forma, é ali onde começa o retículo endoplasmático rugoso. Então, o núcleo é ligado ao retículo endoplasmático rugoso. E alguns autores consideram, inclusive, que a membrana do núcleo é parte
parte do retículo endoplasmático. É, a partir do retículo endoplasmático, a gente vê o que se chama retículo endoplasmático liso ou retículo endoplasmático tubular, que, entre outras funções, é responsável pela produção de lipídios. Lipídios são estruturas usadas para fabricar membranas, e também uma importante reserva energética em alguns casos. Então, a produção de lipídios é necessária. Vejam que aqui, ó, todas essas estruturas são dobramentos de membrana. Tem uma enorme quantidade de membranas dentro da célula, né? Outra estrutura bem interessante, representada aqui, essa mais ou menos avermelhada, é o complexo de Golgi, que tem uma função muito importante também de maturação de proteínas. Proteínas são coisas muito complexas e tem uma estrutura tridimensional também complexa, normalmente formada por várias subunidades. Aqui, então, é a representação do complexo de Golgi. Aqui aparece uma mitocôndria, que é desenhada aqui muito grande, né? Normalmente ela é bem menor, difícil de ver no microscópio óptico, e um cloroplasto, que normalmente é muito grande e visível em um microscópio óptico de boa qualidade. Essas bolinhas aqui, na verdade, podem ser várias coisas, mas são aqui representados como ribossomos. Então, esses ribossomos, que são estruturas ligadas à síntese de proteínas, aparecem tanto ligadas ao retículo endoplasmático rugoso, essas rugas são ribossomos, quanto também aparecem dispersos no citossol, que é o líquido dentro da célula, e a gente enxerga elas também dentro de mitocôndrias e dentro de cloroplastos, porque essas organelas foram bactérias, mas elas ainda têm estruturas para a síntese de proteína. Então, elas têm uma memória genética e exercem partes das suas funções ainda como uma célula completa, né? Elas não são completas mais, mas uma parte dessas funções ainda é realizada. E, claro, o restante é realizado pela célula vegetal. E aqui uma representação do vacúolo. É, então, a célula vegetal é revestida por uma parede chamada parede celular, em que alguns materiais vocês vão encontrar o termo membrana celulósica. Esse termo membrana celulósica não é muito usado, mas pode aparecer. Parede celular é, é uma espécie de carapaça, uma estrutura mais ou menos rígida. Então, existem estruturas mais e menos rígidas, que ficam do lado de fora da membrana, né, que revestem a célula vegetal. É, essas